Bom dia, meus amados. Hoje, sábado, dia 10 de dezembro de 2022. E vamos que o tempo vai passando e este ano de 2022 está também finalizando. São os anos mais fortes, mais importantes de toda essa transição planetária, mas principalmente os anos mais importantes para a humanidade da Terra, principalmente aqueles que estão encarnados. A humanidade da Terra não significa apenas aqueles que estão encarnados. A humanidade da Terra corresponde a todos os espíritos, todas as almas, né, que vieram em algum momento aqui neste planeta experienciar esse aprendizado nessa escola, como sempre dizemos. E aqueles que estão hoje encarnados e os que estão no astral da Terra fazem parte da humanidade atual, porque muitos já foram, né? Muitos ascensionaram, foram para outros mundos, e muitos agora, nos últimos anos, já estão desencarnando e sendo levados para planetas inferiores, porque não conseguiram a frequência. E também os umbrais foram varridos. Foi dito já aqui algumas vezes que há uns 30, 40 anos atrás, mais ou menos a humanidade da Terra, entre encarnados e desencarnados, estava perto de 35 bilhões de almas. E os umbrais são limpos agora e provavelmente tem muito pouco espírito, a não ser aqueles do trabalho, do ofício, né? Que estão ali para assessorar aquilo que ainda falta fazer. Também foi dito em alguma oportunidade que informações também que nos chegam através das canalizações, porque não tem como a gente saber disso como humano, né? A população da Terra teve um momento que chegou a 75, 80 bilhões de almas. Então deve ter sido em outras épocas, porque se há 40 anos existiam 35 e agora parece que tem os encarnados e mais um pouco só, né? Mas de qualquer forma, o momento agora é muito importante, porque se define a permanência ou não das almas aqui neste planeta. É um tempo de ascensão, o final de um ciclo e o início de uma nova era, de uma nova terra. Um mundo não mais de provas e expiações, e sim um mundo de regeneração. Todos vocês já sabem disso, porque foi falado aqui nos últimos anos exaustivamente sobre essas mudanças que viriam e que estão vindo e que ainda virão. Nos últimos textos e últimos áudios eu fui bem claro sobre certos aspectos dessas mudanças, porque estamos, de fato, no olho do furacão, como se diz, né? Agora é o momento decisivo. Claro que temos ainda coisas pela frente, e se a transição se completa lá por 2050, 2060, mas agora, nos próximos 2, 3 anos, 4 anos por ali, tudo vai ter que acontecer, porque depois é ajuste. A base da nova Terra vai ser finalizada agora nos próximos anos, mas muito pouco tempo. Hoje nós vamos falar sobre a limpeza final. Vocês podem comparar uma obra, né? Existia lá um terreno com uma casa velha, já meia feiota, como se diz, né? Caindo quase aos pedaços. E o proprietário, aquele que é o dono daquele terreno, daquele imóvel, resolveu fazer uma reforma.
Então desmanchou aquela velha casa e fez uma casa nova, bonita. Isso tudo gerou muito caos, muito transtorno, muito entulho. Mas agora a casa está pronta, ela está já edificada. Falta fazer a limpeza, limpar tudo ao redor, deixar tudo limpinho para poder jardinar, pintar, né? Então nós estamos agora nessa fase da limpeza. Vamos comparar assim para ter uma ideia, né? Nos próximos 2, 3 anos vai ser feita a limpeza, não vai ficar mais nada do que tinha da casa velha. Tudo aqueles pedaços de madeira, pedras, telhas, pregos, enfim, tudo que tinha do velho, que ainda está espalhado pelo terreno, vai ser levado embora. Vai ser feita uma varredura. Aí sim vai vir tudo o que é novo também lá fora, né, da casa, dentro desse terreno. Essa limpeza será feita então agora, nos próximos tempos, já provavelmente até final de 2025 está tudo terminado. E depois começa-se a jardinagem, né? Cercar com os muros, as calçadas e a pintura. Então essa fase da pintura e da jardinagem seria feito depois da limpeza. Que daí nós podemos comparar com os outros anos ali até 2050, um pouco mais, né? Que é uma estimativa. Lembre-se sempre que não há datas, porque não existe calendário fora da terceira dimensão. Não existe tempo, o tempo não é contado como aqui. Nas dimensões superiores, o tempo é sempre o agora. O passado e o futuro está sempre ligado, porque ele não tem separação como aqui. Então essa limpeza agora está sendo feita. Mas qual é a limpeza que está sendo feita aqui na Terra? Uma casa, já expliquei aqui, fica fácil, né, de compreender. Todos vocês já passaram por isso. Mas uma limpeza planetária é diferente. Ela envolve tudo o que existe sobre este planeta. É óbvio que a mais importante, a coisa mais importante, a parte principal são as consciências humanas, porque esse planeta é uma casa espiritual, uma escola de almas. Então o que mais importa são as consciências humanas, que é a forma que as almas aqui encarnam. Como é que vai se proceder essa limpeza? Primeiro, vamos falar da limpeza física. A remoção daqueles que não vão ficar. É como aquele entulho, não vai ser utilizado para nada aqui, vai para o caminhão e vai ser levado embora, né? Então, a Terra, ela tinha muito tipo de entidades aqui. A gente já falou sobre os arcontes, reptilianos, draconianos, os greys, enfim, raças escuras, né? Quando a gente fala raças escuras, são aquelas que não estão vibrando na luz, na ausência da luz. E essas raças vieram aqui não porque quiseram vir aqui, vamos planejar, vamos para a Terra, vamos plantar o nosso domínio naquela região. Não, eles vieram, na verdade, fugidos de guerras galácticas, porque os anjos caídos que originaram essas raças malignas, eles precisam voltar para a luz. Então, quando eles não têm eles têm a oportunidade de voltar para a luz da forma amorosa, mas quando não há aceitação, eles são capturados, sim. Não tem outra maneira. É o último recurso, como se diz. Aqui nos encarnados não é assim. Quando uma pessoa sai da linha da ética, da moral, vai para o crime,
O que acontece? A lei dos homens determina que ele deve ser capturado e preso, aprisionado. Porque ele é uma ameaça, né? Não é diferente no mundo espiritual. As leis divinas são ainda mais perfeitas, muito mais perfeitas do que as leis dos homens. Então houve a ordem da captura dessas raças em muitas outras galáxias e acabaram vindo para cá. Daqui elas se refugiaram no braço de Órion, e depois do braço de Órion algumas raças vieram aqui e acabaram vindo para o sistema solar, ocuparam alguns planetas devido ao nosso Sol e por fim tomaram a Terra. Quer dizer, nós fomos os premiados, né? Tivemos eles aqui para... É como se você tivesse lá um bandido fugindo da polícia, se refugia no teu quintal, né? Ou dentro da tua casa. É um problema isso. E nós tivemos essa sorte, né? Uma sorte, entre aspas, porque isso não é nem sorte. Se bem que, por causa disso, a humanidade da Terra também, quando sair daqui, já aprovado nos planos divinos, vai ter mais essa vantagem. Enfrentou e aprendeu num mundo ainda mais hostil do que já era antes. Mas a limpeza da Terra, ela começou antes, quando as forças galácticas conseguiram, além da autorização, obviamente, conseguiram romper alguma coisa nessa grade magnética que eles colocaram ao redor da Terra para se proteger. Foram feitos buracos, né, nessa grade. E adentrando aqui começaram a mudar o rumo do planeta Terra. Então, em 1750, a Terra começou a fazer a sua mudança e transição, que é um processo natural, e as entidades escuras tentaram, aos poucos, acabar com essa possibilidade, porque eles sabiam que isso provocaria o fim da permanência deles aqui na Terra. Então eles provocaram algumas guerras importantes, né? Como a Revolução Francesa, como algumas outras guerras localizadas, mas depois, em 1914, deflagraram uma guerra mundial, que foi a primeira. Aí não bastou, em 1939, deflagraram, né, a Segunda Guerra Mundial. E assim foi, entre tantas outras coisas que não vou relatar aqui porque são muitas coisas. Mas tudo que aconteceu de tragédia nesse mundo teve sempre o dedinho ou a mão inteira dessas entidades malignas. E elas simplesmente, que estavam no comando, não eram entidades físicas, elas se utilizavam de pessoas encarnadas que têm a vibração, a frequência deles. São os seus representantes. Então nós sempre falamos da tal da pirâmide, que começou a limpeza lá no topo, naquelas entidades mais elevadas. E nos primeiros anos deste século, ali logo depois de 2020, começou a virada, a grande virada. As forças trevosas começaram a perder essa queda de braço e, no fim, acabaram cedendo espaço cada vez mais para os nossos irmãos galácticos que aqui vieram em missão de limpeza. E aquilo que já foi dito, não vou repetir aqui, começou de cima para baixo. Primeiro as entidades que nunca encarnaram aqui na Terra, que eram os comandantes, os senhores, né, os senhores da escuridão. Na medida que foram sendo removidos, as bases mais inferiores foram perdendo o comando.
Aí chegou um ponto que a limpeza começou no astral da Terra. O que é isso? Os umbrais. Lá onde vão as entidades que estavam encarnadas e que desencarnam, as almas, depois do túmulo, né? Lá nós já falamos que existem 3 faixas de umbral: umbral alto, médio e baixo. As almas vão por magnetismo sempre para a frequência que elas vibram, né? Então, nos umbrais mais altos, não tinha muita entidade negativa, embora tenha espaços vazios, né, de luz, onde elas ainda se escondiam. Quem lê os livros espíritas sabe das colônias espirituais, sabe das muralhas, das defesas. É só ler bastante livro, lá tem todas as informações, né? Como era, porque também isso está acabando agora, aquele mundo astral. No umbral mais alto tem as colônias, mas mesmo assim elas são cercadas por causa do perigo dos ataques, né? Porque a alma fora do corpo, ela tem outro corpo. Não tem o físico, mas tem o corpo etérico, né? Então elas continuam atuando. É uma forma também física, mesmo que seja mais leve, da 4ª dimensão. Depois tem o umbral médio, que daí já está um pouco mais denso. As entidades são mais, em número ainda maior. E depois tinha um umbral baixo, que também é chamado de umbral grosso, onde só permanecem as entidades mais trevosas, aquelas almas encarnadas que são muito malignas, e quando desencarnam elas não sobem, elas estão muito pesadas, né? Então elas ficam num umbral baixo, mais perto da gente aqui, né? Para incomodar um pouquinho, ou bastante, depende de cada um, da sua afinidade. Elas interagem constantemente com os humanos encarnados. Então a limpeza veio de cima para baixo. Porque quanto mais alto, mais comanda, quanto mais baixo, menos comanda. Assim, todas as hierarquias são assim, né? Enfim, ali por 2020, as informações que vinham era que a limpeza no umbral estava finalizando. Restava uma faixa mais ou menos de 30 metros da crosta. 30 metros é um prédio de 10 andares, né? Então é pouca coisa. E depois a limpeza foi continuando e não faz muito tempo, acho que 1 ano mais ou menos, até eu escrevi sobre isso. A limpeza começa na crosta da Terra. Chegou aqui, onde a gente pisa. Chegou no nosso quintal, como eu coloquei naquela época. A limpeza começou aqui, no físico. Aí todo mundo acha maravilhoso, porque, que bom que vai limpar, né? Todo mundo torce para que a limpeza aconteça rapidamente. Só que ela não é tão rápida, ela demora um tempinho. Mas é a parte mais fácil da limpeza. Houve um certo atraso na previsão, porque mesmo os espíritos da limpeza, que são iluminados, são galácticos, sabem muita coisa, eles encontraram algo que eles não imaginavam. Praticamente 2 coisas atrapalharam um pouco, retardaram, porque era para ter terminado essa limpeza já em 2021, e nós estamos no final de 2022 e vai entrar um pouco ainda em 2023, pelo que a gente sente. Mas, em primeiro lugar, encontraram um tipo de raça maligna que eles são chamados do grupo Quimera. Eles são aracnídeos, eles têm forma de aranhas, e eles tinham uma faixa também de 30 metros abaixo da Terra. Eles tinham, como se chama, bunkers, né? Túneis. Eles tinham muita estrutura e eram em número
muito grande, eram milhões. E eles têm uma forma de aranha, mas eles têm um tamanho muito grande. Algumas chegam, as menores de 10 metros, dizem, né? 10 metros, e algumas chegam a